Olá. E aí, tudo bom? Vamos lá. Seguinte, hã, vamos, falar hoje sobre as questões, hã, fisiopatológicas e semiológicas de uma doença chamada síndrome hemolítico urêmica típica, né, para os íntimos, SHU, SHU típica. Deixa eu mudar aqui uma cor aqui mais bonitinha. Não, vamos botar de azul. SHU típica, síndrome hemolítico urêmica típica. A síndrome hemolítico urêmica típica, ela é um tipo de microangiopatia trombótica. O que isso quer dizer? Ela é uma doença cujo mecanismo básico fisiopatológico envolve a produção de trombo na microcirculação corporal. Então, existe uma série de microangiopatias trombóticas. E a síndrome hemolítica urêmica é uma delas, ok? E tem uma característica muito peculiar em relação às outras. Síndrome HELP é um tipo de microangiopatia trombótica. Púrpura trombocitopênica é um outro tipo de microangiopatia trombótica. Hipertensão maligna é um outro tipo de microangiopatia trombótica. Então, é um grupo heterogêneo de doenças que tem características muito semelhantes e todas elas envolvem, então, a presença de trombo nos capilares, na microvasculatura corporal. Vamos começar aqui para falar de SHU típica, e daqui a pouco a gente explica todos os detalhes com relação à nomenclatura e tal. Vamos falar aqui. A vítima provável de uma síndrome hemolítica urêmica típica provavelmente vai ser uma criança, e essa criança vai ter ali mais de 6 meses, menos de 5 anos de idade, e provavelmente, uma menina. Eu até desenho um rapazinho aqui, mas ser menina tem um risco um pouco maior do que menino para desenvolver a síndrome hemolítica urêmica. Adultos podem ter síndrome hemolítica urêmica? Pode. Só que é incomum e está relacionado a surtos. Surtos porque a síndrome hemolítica urêmica típica é uma doença ah, relacionada à toxicidade por uma bactéria em específico, a Escherichia coli, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o nosso antagonista nessa história. Então, nosso protagonista, que é provavelmente uma criança menor do que 5 anos, então é pouco provável que você, trabalhando com adulto, você encontre uma síndrome hemolítica urêmica típica. Bom, ela tem uma relação com, e aqui é o nosso antagonista, eu tentei desenhar aqui, isso aqui é a Escherichia coli. Ela é uma bactéria que está relacionada diretamente à patogenia da síndrome hemolítica urêmica, porque ela secreta uma toxina, ok? Essa toxina é chamada de toxina Shiga, e essa toxina Shiga é a responsável direta para os mecanismos trombóticos nos capilares que vão produzir toda a gama de sinais e sintomas relacionadas à síndrome. Essa bactéria, ela está frequentemente presente no trato gastrointestinal de animais.
animais de corte. Então, é muito provável, então, que ela esteja presente e aí ela vai infectar esta criança aqui através de alimentos contaminados. E esses alimentos contaminados geralmente são alimentos de origem animal, principalmente bovinos. Então, carne moída, leite cru, são talvez as fontes de contaminação mais comuns. Como é uma doença que vai produzir sindromicamente uma diarreia, a transmissão é fecal-oral, então o contato próximo com indivíduos também infectados podem transmitir a Escherichia coli nesses casos. O que é importante notar é que não é qualquer Escherichia coli. Nem toda Escherichia coli produz toxina Shiga. Então, eu sei uma série de sorotipos, a gente vai dizer que são as Escherichia coli que produzem, são entero-hemorrágica, que produzem síndromes enterohemorrágicas. Ou seja, que produzem diarreia com perda de sangue, comumente. E entre as Escherichia coli enterohemorrágicas, eu tenho um subtipo, chama O157:H7, que em trabalhos lá nos Estados Unidos mostrou ser o sorotipo mais envolvido na produção da toxina Shiga, que é a nossa principal fator etiopatogênico. Então, esta criança vai entrar em contato com esse alimento e vai ser infectado por esta bactéria. E esta bactéria, eu desenhei o rapazinho aqui no banheiro, ela vai produzir uma síndrome de gastroenterite. Sindromicamente, uma gastroenterite. Então, gastroenterite em crianças é um problema comum. Você trabalha aí em atendimento, pronto atendimento infantil, você sabe que é muito comum gastroenterite. Em uma dessas ocasiões, ela pode ser por E. coli enterohemorrágica. Geralmente, então, após o contato, essa criança vai desenvolver uma diarreia, e é uma diarreia profusa, inicialmente sem sangue, que 1 a 4 dias depois, ela vai evoluir com a presença de sangue nas fezes. E aí começa a apresentar sangue. Tampou ali, né, cara? Aí. E aí vai apresentar sangue. E aí talvez é a hora que a mãe fica assustada, né? Então, esse primeiro momento, a bactéria, ela vai entrar para a corrente sanguínea através de um receptor na célula chamado de GB4. Nesse caso, é nas células do endotélio intestinal. Ele vai entrar, ele vai infectar ali o intestino grosso, endotélio intestinal. Ele vai infectar o intestino grosso. Isso aqui é interessante porque é muito comum, então, que o processo infeccioso vai produzir uma dor abdominal importante, dor abdominal importante, com muita dor para evacuar. Legal. Então ele invade a corrente sanguínea através dos receptores GB4 nas células do endotélio intestinal e invade a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ele corre por circulação, ele acaba se ligando a monócitos e neutrófilos presentes ali, e ele vai ter um tropismo por células que expressem um receptor semelhante ao GB4, que é o GB3. Então, células que produzem esse tipo de proteína na sua membrana
essa bactéria tem um tropismo, ela tem uma preferência. Aqui é muito importante porque um dos órgãos que mais expressam são as células endoteliais do glomérulo renal. Glomérulo renal. Glomérulo renal, lá no rim, está cheio de GB3. Então, preferencialmente, essas bactérias vão infectar essas células endoteliais do glomérulo renal. E aliás, o termo não seria infectar, porque a ação pela via GB3 é a entrada da toxina. Não, então seria a intoxicação do endotélio renal. Então, a bactéria vai produzir essa toxina vai invadir as células do endotélio. Então a gente colocou aqui, tem um zoom aqui. Aqui há uma corrente sanguínea, né? Aqui estão as células do endotélio, aqui vou botar os núcleos aqui dessas células. E esses pontinhos aqui são as toxinas. Essa toxina vai invadir essa célula endotelial e ela vai induzir a apoptose dessa célula, atingindo o ribossomo dessas células. Então essas células vão morrer, e uma vez que essas células morrem, então eu vou até apagar aqui, uma vez que essas células morrem, ela acaba sendo desfeitas. Tem uma coisa importante que é o seguinte, né? Essa célula aqui morreu, e aí ela é desfeita, e esse subendotélio aqui, subendotélio, ele é em contato com a corrente sanguínea, ele é trombogênico. Ser trombogênico ele expressa fator de von Willebrand, que vai fazer com que um monte dessas plaquetas que estão na circulação façam adesão a essa superfície e aí iniciam a cascata de coagulação local, produzindo neste local um trombo. Então, aqui eu até marquei, deixa eu ver se dá para... Não, ficou por cima. Eu até marquei aqui essas coisinhas aqui, ó, que tá aqui, são os trombos aqui, na superfície desses vasos, tá? Marcar aqui com outra cor. Então, formação de trombos, múltiplos trombos, no local onde houve morte celular por ativação da cascata de coagulação, porque esse subendotélio exposto, ele ativa a cascata de coagulação perfeitamente. Então, o que vai acontecer? A partir daí, ela vai produzir a tríade clássica de definição clínica da síndrome hemolítico-urêmica. Então, eu desenhei aqui uma hemácia, uma plaqueta e um rim, né? Então, os três aqui, a hemácia está aqui, a plaqueta está aqui e o rim está aqui, para dizer que o que a gente vai ter, então, uma vez que eu formo esses trombos, veja só, eu fiz essas imagenzinhas aqui, eu vou até botar de outra cor esses pedacinhos aqui de vermelho, que são fragmentos de hemácia. O que vai acontecer é o seguinte, esses trombos todos na microcirculação, imagina o seguinte, a hemácia vai tentar passar por aqui, e por uma questão mecânica, não tem espaço, porque ele ocupa espaço, então ela vai ser empurrada pelo fluxo contra esses trombos, e esses trombos vão rasgar essa hemácia. Vão rasgar essas hemácias e vão estourar essas hemácias. Esses fragmentos de hemácias aqui a gente chama de esquistócitos. Olha só, destruição de hemácias em grande quantidade, a gente está falando de hemólise. Hemólise. E a destruição de hemácias, a gente tem uma anemia via
hemólise intravascular, por causa da formação de trombo nos capilares. Então, o que a gente chama de anemia hemolítica microangiopática. Um jeito de você descobrir que a anemia é microangiopática é porque você vai ver essa presença desses esquistócitos, esses fragmentos de célula na corrente sanguínea, né? Mas não só isso, mas continuando para a tríade. Então eu vou ter anemia hemolítica microangiopática. Além disso, veja só, no corpo inteiro haverá ativação da cascata de coagulação, porque no corpo inteiro, né, milhares, milhões de bactérias estão circulando e elas vão ativar a cascata de coagulação. E eu não tenho plaqueta para isso tudo. Essas plaquetas vão ser consumidas e vão diminuir a quantidade de plaquetas disponíveis. E eu vou ter uma trombocitopenia. Nesse caso, uma trombocitopenia por consumo de plaquetas. E aí as plaquetas vão estar baixas. E, como a gente tinha comentado, existe um tropismo por células que expressam a molécula GB3 na superfície endotelial, então tem um tropismo pelo glomérulo renal. Esse glomérulo renal vai fazer o seguinte, olha só, o trombo obstrui o fluxo. Se eu tenho obstrução de fluxo, eu vou produzir hipoperfusão. Eu diminuo a perfusão de áreas, no caso aqui, de áreas do meu glomérulo. Se eu tenho hipoperfusão, eu tenho isquemia. Se essa isquemia se prolonga, eu tenho morte celular. Morte celular. Se as células funcionais do meu rim, unidade funcional glomerular, elas morrem, elas perdem função. Se elas não têm função, eu desenvolvo insuficiência renal. Perfeito? Insuficiência renal. Então, show. Então, clinicamente, eu vou ter, se eu estou anêmico, eu vou estar astênico, né? Fraco, eu vou estar pálido. É incomum, né? Porque a gente está falando de anemia hemolítica, seria incomum que o paciente ficasse clinicamente ictérico, é pouco comum, mas você pode ter, e aí laboratorialmente você vai encontrar marcadores de hemólise. Então você vai ter um aumento da desidrogenase lática, um aumento da bilirrubina total. Bilirrubina. E uma diminuição da aptoglobina. Então tem os marcadores clínicos e os marcadores laboratoriais. A trombocitopenia, plaquetas vão ficar menores do que 100 mil habitualmente, e a insuficiência renal pode ser clinicamente expressa por edema, aumento da pressão arterial, ok? Edema tipicamente renal, né? Então aquele edema generalizado, aumento da pressão arterial, e laboratorialmente eu vou ter uma subida da ureia e da creatinina e a presença nas amostras de urina de hematúria e proteinúria, principalmente. Hematúria e proteinúria. Ficou meio zoado, mas vocês me ouviram, né? E aí, clinicamente, eu consegui provar essa tríade típica da síndrome hemolítica urêmica pelos mecanismos fisiopatológicos já descritos. Aqui tem algo interessante. O rim, então, virtualmente, todo o corpo vai sofrer a ação da toxina Shiga, principalmente nas células que vão expressar GB3. Como o rim, acredita-se, nas crianças tem uma expressão maior de GB3, o rim é preferencialmente atacado e ele acaba sofrendo insuficiência renal.
Mas aqui eu até não deixei aqui os outros órgãos, né? É importante lembrar que eu posso ter manifestação neurológica, então o cérebro vai sofrer pelo mesmo mecanismo. Obstrui, não tem fluxo, isquemia, morte celular. Imagina isso acontecendo em vários pontos do cérebro. Isso pode acontecer, convulsão, coma, rebaixamento de consciência, confusão mental, alteração do status mental. Então isso pode acontecer, manifestações neurológicas, inclusive, são marcadores de mau prognóstico. Ela pode atingir o coração também. Vamos desenhar o coração aqui. O coração pode produzir arritmias, miocardiopatia isquêmica, pericardite, derrame pericárdico. Também pode sofrer. O pâncreas também pode ser atingido, fazendo um quadro de pancreatite. E uma série de outras órgãos produzindo síndromes relacionadas à lesão isquêmico-necrótica de várias áreas, difusas de várias áreas deste órgão. E falando especificamente do prognóstico, o que a gente tem da síndrome hemolítica urêmica típica é que tem, em crianças, o prognóstico é bom. A taxa de mortalidade em crianças é de aproximadamente 3% no geral, mas é muito variável. E a gente diz que acaba sendo uma doença autolimitada que necessita basicamente de suporte clínico. Suporte clínico. A maioria dessas crianças vão desenvolver, se recuperar completamente, sem nenhum dano renal, nenhuma sequela renal, embora aproximadamente 20% dessas crianças podem evoluir com algum grau de DRC. Aí depende do nível de lesão, e aí devem ser acompanhadas aí por muito tempo. No caso de adultos, a taxa de mortalidade é mais alta. Então, como uma série de doenças infantis, quando pega adulto, geralmente o prognóstico acaba sendo pior, a gente tem uma doença um pouco mais agressiva, mais intensa. Eu acabei desenhando aqui a diálise, que seria uma das complicações mais temidas, e muitas vezes algumas crianças acabam ficando anúricas, como um mecanismo de insuficiência renal, aqui diminuição de volume urinário, oliguria e anúria, às vezes necessitando de diálise mesmo, até o rim reverter e conseguir recuperar a sua função normalmente. Que é a minoria dos casos, a maioria, o molequinho ou a molequinha vai voltar aqui na vida feliz, que era de antes, super felizão, tomando seu sorvetinho aqui, sem grandes problemas, ok? Eu acho que eu não esqueci de nada. Ah, tá, tem um detalhe importante. Eu olhei minhas anotações aqui, tem um detalhe importante que eu acho que é interessante. Olha só. Esse caminho aqui, ó, de infecção por E. coli enterohemorrágica para a evolução para o CHU, para a síndrome hemolítica urêmica, esse caminho ocorre em, vou colocar aqui, em 10 a 15% dos casos. Então, não é todo mundo que, infectado por uma E. coli enterohemorrágica, vai evoluir com síndrome hemolítico urêmica, ok? É uma pequena porção dessas pessoas vão acabar evoluindo com esta complicação aqui tóxica da toxina Shiga, ok? Valeu, gente. Um abraço. Até faz tempo que eu não gravava. Voltei a gravar. Então, se puderem dar uma força compartilhando esse vídeo ou mandando mensagens dizendo que foi massa, a gente volta a gravar mais coisas. Espero voltar a gravar com mais frequência, embora toda vez eu prometo isso e nunca consigo cumprir. Valeu, um abraço.